Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São John Henry Newman, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vocês conseguiram ir na missa hoje? Espero que sim. Nós vamos dar prosseguimento a essa série de lives explicando cada artigo do Credo Apostólico. Hoje será Creio no Perdão dos Pecados, tá? É o 10º artigo. O que vocês estão achando dessa série de lives? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está contribuindo de alguma forma? Deixe aqui nos comentários. Depois eu posso estar lendo, a gente pode estar interagindo um pouquinho. Certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre o 10º artigo do Credo Apostólico, que é Creio na remissão dos pecados, né? Creio no perdão dos pecados. No Catecismo da Igreja Católica, esse tema é tratado no parágrafo 976 até o 987. Então, se você quiser marcar aí, você depois pode ler no Catecismo da Igreja Católica sobre esse artigo que vamos tratar aqui na live, do parágrafo 976 até o parágrafo 987. Tá bom? Então a gente vai falar sobre esse artigo, Creio no Perdão dos Pecados. Antes de mais nada, né, pessoal, a gente tem que saber entender, a gente começa esse tema falando de como se manifesta o perdão de Deus para nós, tá? Então, o homem por livre escolha, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, optaram pelo pecado. E desde então, Deus ele vem ao encontro do homem para conceder-lhe o perdão. No Antigo Testamento, os sacrifícios prescritos de animais no templo, e também outros sacrifícios que tinha, era sombra daquele que deveria vir, que é o sacrifício de Cristo Jesus, né? O sacrifício que nos reconcilia com Deus. Então a história da salvação é essa. Deus vem ao nosso encontro para nos perdoar. A Sagrada Escritura vai nos dizer, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o movimento de perdão, ele parte de Deus. Claro que nos cabe o arrependimento, mas até o arrependimento é Deus que nos concede. É um grande mistério. Mas é Deus que vem ao encontro do homem. Deus que vem ao nosso encontro. Deus não nos abandona e não abandonou o povo de Deus no pecado. Para deixar isso bem claro, tá? Então, dando prosseguimento, ali no Catecismo da Igreja Católica, como eu disse no início, o 10º artigo do Credo Apostólico é tratado do parágrafo 976 até o 987. São poucos parágrafos. E ali é tratado sobre os sacramentos. Então vamos lá, né? O perdão de Deus vem em Cristo Jesus. A fonte do perdão está em Cristo, tá? Que é Deus, que é um da Trindade. E como esse perdão chega a nós? A forma ordinária é através dos sacramentos. O principal deles é o batismo. E também temos o sacramento da confissão, da penitência. Então, o principal sacramento que perdoa os pecados é o batismo, em virtude de Cristo. Isso é bom deixar bem claro. Então, o perdão de Deus é obra
do nosso Senhor Jesus Cristo, que chega até nós de forma ordinária pelos sacramentos. E o principal sacramento destinado ao perdão é o batismo. E é a todo pecado que o batismo perdoa. Por isso, por exemplo, que nós batizamos crianças. Porque todos nós nascemos com o pecado original herdado de Adão e Eva. E essa é uma doutrina que é ricamente atestada na Sagrada Escritura. Então nós nascemos com o pecado original. E o batismo perdoa esse pecado, apesar de continuarmos, com o que a Escritura também vai nos dizer, com a concupiscência da carne, que é a tendência ao pecado. Então, o batismo perdoa todos os pecados. E se você, por exemplo, foi batizado enquanto adulto, você foi perdoado tanto do pecado original quanto dos pecados pessoais que você cometeu. Então, o batismo, ele perdoa todos os pecados. Mas não somente o batismo. Os santos padres vão chamar, por exemplo, a penitência, o sacramento da confissão, de batismo laborioso, né? Então, a penitência também perdoa os pecados para aqueles que caíram depois do batismo. Mas, estudando esse tema de hoje, eu vi que todos os sacramentos, com exceção dos sacramentos de serviço, que é o sacramento da ordem e o matrimônio, e o sacramento da confirmação, o crisma, então dos 7 sacramentos, 5 deles atuam de certa forma para perdão dos pecados. O principal é o batismo, como já dito. Para aqueles que caem em pecado mortal depois do batismo, é o sacramento da penitência. Todavia, a unção dos enfermos, ela também perdoa pecados por aqueles que não conseguem se confessar, mas estão arrependidos. Por exemplo, os doentes que por algum motivo não conseguem confessar, mas estão arrependidos. O sacramento da unção dos enfermos também perdoa os pecados. O sacramento da Eucaristia também perdoa os pecados veniais. Isso é bom ressaltar. Então, quando a pessoa peca mortalmente, ela deve recorrer antes ao sacramento da reconciliação, a confissão, né? Para assim depois ir para a Eucaristia. Então, que tipo de pecado a Divina Eucaristia perdoa quando comungamos? Todos os pecados conhecidos como veniais. Então, vê, né? O batismo é o principal sacramento de perdão dos pecados. A confissão para aqueles que depois do batismo caíram em pecado mortal. A unção dos enfermos também, para aqueles que não têm condições de confessar-se devido a uma doença, alguma coisa do gênero, mas estão arrependidos, certo? E a Sagrada Eucaristia. São esses sacramentos destinados também ao perdão dos pecados, certo? Algo muito importante a se ressaltar. Eu até anotei aqui no parágrafo 1257 do Catecismo da Igreja Católica, nos diz que Deus condicionou a salvação ao batismo, todavia, ele não está preso aos sacramentos. Isso é doutrina católica, tá, pessoal? O que isso quer dizer? A gente não pode ter como certo, por exemplo, a condenação daqueles que não foram batizados. Deus não está preso aos sacramentos. Lembra que no início eu falei que a forma ordinária, quer dizer, entre aspas aqui, né, o normal de o perdão de Deus chegar até nós é pelos sacramentos. Vem de Cristo Jesus, da obra redentora, e é através dos sacramentos que chega a nós de forma ordinária. Só que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1257, afirma que mesmo Deus tendo condicionado a salvação ao batismo, ele não está preso aos sacramentos. Isso quer dizer, então, que a gente não pode desesperar da salvação eterna daqueles que não foram batizados. Certo, pessoal? Então, Deus ele pode agir, sim, fora dos sacramentos, tá? Mas isso, de forma nenhuma, é relativizar os sacramentos. A gente tem que se ater a isso. De onde que vem os perdão dos pecados? O perdão do pecado vem de Deus. E vem da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Certo? E como esse perdão
que ocorreu cerca de 2000 anos atrás, essa obra redentora chega a nós hoje, de maneira ordinária, através dos sacramentos instituídos por Cristo. Porém, repito, como o Catecismo da Igreja Católica afirma no seu parágrafo 1257, apesar de Deus ter condicionado a salvação ao batismo, ele mesmo não está preso aos sacramentos. Então ele pode salvar sem a pessoa ter de fato recebido os sacramentos. Tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então, só quero ver se ficou claro isso, pessoal, se alguém puder comentar aqui para a gente ir adiante, tá bom? Creio no perdão dos pecados. O ato de perdoar sempre parte de Deus. O perdão sempre vem de Deus. A Escritura diz, em 1 João capítulo 4, versículo 19, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então o perdão vem de Deus. O pecado parte de nós. Então é herético, por exemplo, afirmar que Deus criou o pecado, por assim dizer. Aí vem muito da doutrina calvinista, né? Que Deus predestinou o pecado, no sentido de que ele provocou o pecado. Isso não é verdade. O pecado parte do nosso mau uso da liberdade e o perdão sempre vem de Deus. Entende? Então Deus é que fez um movimento para nos perdoar. Certo? A gente acompanha o Antigo Testamento, existiam vários sacrifícios que o próprio Senhor prescreveu para a remissão dos pecados. Porém, a própria Sagrada Escritura, no livro de Hebreus, vai nos dizer que o sangue de touros não pode perdoar pecados. Ou seja, aqueles sacrifícios, né, que não era somente sacrifício animal, também tinha outros tipos de sacrifícios, eles eram, aliás, somente sombra daquele sacrifício que deveria vir. E o sacrifício por excelência é o sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o sacrifício por excelência. E como esse perdão chega a nós hoje? Esse perdão chega a nós hoje de maneira ordinária, instituída pelo próprio Cristo, pelos sacramentos. O perdão chega principalmente, o primeiro, pelo batismo. O batismo perdoa todos os pecados. Por isso que batizamos crianças, como já foi dito. Perdoa tanto o pecado original quanto o pecado atual, e adultos também que não foram batizados recebem o batismo e têm esses pecados perdoados também. Porém, devido à nossa inconstância, à nossa fraqueza, à concupiscência, à inclinação ao mal, o próprio Deus instituiu outra forma além do batismo, porque a Escritura diz, né? Há um só batismo. Então não existe rebatismo, né? Há um só batismo. Então Deus instituiu outro sacramento para perdão dos pecados, para quando nós caímos depois desse sacramento, que é o sacramento da penitência, que os santos padres chamam de batismo laborioso, tá bom? E todos os sacramentos, com exceção do sacramento de serviço, que é o sacramento da ordem e matrimônio, e o sacramento da confirmação, que é o crisma, eles de certa forma também perdoam os pecados. Destinado aos pecados mortais, somente a penitência, tá, pessoal, depois do batismo. Mas aos pecados tidos como veniais, temos a Divina Eucaristia. E nós temos também a unção dos enfermos, para aqueles que, arrependidos, inclusive de pecados mortais, e não podem se confessar, recebem ela. Tá bom? Muito esclarecedor, é isso. Então nós podemos dar prosseguimento. Este livro aqui, ó, lançado há algum tempo pela minha biblioteca católica, Jesus de Nazaré, ele originalmente é uma trilogia, só que aqui está num volume único, tá? Escrito pelo saudoso Papa Bento XVI. Vai nos dizer uma parte que é muito interessante, que eu vou lê-la para vocês, tá bom? E essa parte nos esclarece uma questão que é o seguinte. Muitos dizem, né? Por que Deus perdoa através de um sacrifício humano, né? Isso é crueldade. Que coisa bárbara, né? De alguém morrer pelos pecados. Então, eu vou ler um pequeno trecho aqui que trata sobre esse tema, tá? Elucida sobre esse tema. Aqui nessa edição, tá na página 515, tá, pessoal? Abre aspas. Se procurarmos refletir um pouco mais a fundo sobre essa convicção, encontramos a resposta também para uma objeção que
teima em levantar-se contra a ideia de expiação. Sempre de novo se diz: porventura não é cruel um Deus que exige uma expiação infinita? Não se trata de uma ideia indigna de Deus? Não teremos, porventura, para defender a pureza da imagem de Deus, de renunciar à ideia de expiação? No discurso sobre Jesus como hilasterion, torna-se evidente que o perdão efetivo, que se verifica a partir da cruz, realiza-se de modo precisamente inverso. A realidade do mal, da injustiça que deturpa o mundo e conjuntamente mancha a imagem de Deus. Tal realidade existe por culpa nossa. Não se pode simplesmente ignorar. Temos de desfazer-nos dela. Ora, acontece não que um Deus cruel venha pedir algo de infinito, mas precisamente o contrário. O próprio Deus coloca-se como lugar de reconciliação, e no seu Filho carrega o sofrimento sobre si. O próprio Deus introduz no mundo, sob a forma de dom, a sua pureza infinita. O próprio Deus bebe o cálice de tudo aquilo que é terrível e, assim, restabelece o direito por meio da grandeza do seu amor, o qual, pelo sofrimento, transforma a escuridão. Olha que interessante, né? A partir do momento que a gente entende que Jesus é Deus, a gente não vê o sacrifício da cruz como a um pai que manda matar o filho por injustos, não. É o próprio Deus que vem para nos reconciliar com Ele mesmo. A Escritura nos diz, né, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, se Jesus Cristo não fosse Deus, de fato, o sacrifício da cruz seria uma crueldade e uma baita de uma injustiça. Mas como o pecado é contra Deus, logo, somente um ser de dignidade infinita pode perdoar o pecado daquele que foi ofendido, que também tem dignidade infinita. Assim sendo, é necessário que o Senhor Jesus Cristo seja Deus igual ao Pai. Interessante, né? Só que nós católicos cremos também que o sacrifício de Cristo Jesus não está preso num fato histórico que ocorreu somente há 2000 anos atrás. A Escritura nos diz, né, que há somente um sacrifício, que foi feito de uma vez por todas. Então, a gente não crê numa repetição do sacrifício de Jesus Cristo. É a atualização, ou a presentificação do mesmíssimo sacrifício que Jesus ofereceu há cerca de 2000 anos atrás. Estou falando aqui da Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Não se trata de dois sacrifícios, é único. Só a forma de se oferecer que é diferente. Há cerca de 2000 anos atrás foi de forma sangrenta e agora é de forma sacramental, mas o valor e o sacrifício são os mesmos, certo? Então, aqui está uma outra grande diferença, por exemplo, nós católicos com os irmãos protestantes. Nós não cremos somente que os apóstolos receberam a missão de anunciar o sacrifício de Cristo e convidar à conversão. Não somente isso, mas também de presentificar o que eles anunciavam. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, por exemplo, os apóstolos não somente anunciavam que Jesus Cristo morreu para nos perdoar dos pecados. Os apóstolos não somente falavam para se arrepender desses pecados. Os apóstolos tornavam presente esse perdão. Não é à toa que, por exemplo, até vou pegar o texto aqui, São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então aqui é algo que eu quero destacar. Os apóstolos receberam de Cristo o ministério da reconciliação, que não se restringe somente com anunciar e convidar ao arrependimento, mas sim em tornar presente o que Cristo fez. Tanto é verdade que eu menciono outro texto agora. Está lá em João capítulo 20.
Um texto muito conhecido, João capítulo 20, versículo 22 e 23. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados seriam perdoados, aqueles a quais retiveres seriam retidos. Aqui é evidente que Jesus Cristo não estava confiando somente um anúncio de que anuncia que as pessoas foram perdoadas. Não. Aqueles a quem perdoares os pecados seriam perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem, quer dizer, não perdoarem, não serão perdoados. Então é mais do que um anúncio. Jesus confia aos apóstolos a presentificação da sua obra. Não somente anunciar, mas torná-la presente. E como se torna presente? Pelos sacramentos. Não sei se ficou bem claro. Em especial, né, o perdão dos pecados pelo batismo, a confissão também, mas a obra redentora se torna presente na Eucaristia, na Santa Missa. Então os apóstolos não foram enviados somente a anunciar, mas a presentificar a obra do Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos nos aproximando do final já, pessoal. Tudo certo? Alguma dúvida sobre o que foi tratado agora? Pode mandar aí no comentário. Estamos nos aproximando já no final da live, tá? Você pode, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1085 até o 1087, trata disso que eu estou falando. Que os apóstolos não foram enviados somente a anunciar, mas a tornar presente a obra de Cristo, tá? Parágrafo 1085 até o 1087 do Catecismo da Igreja Católica, certo? É a base para isso que eu estou argumentando aqui. Ainda nesse livro, Jesus de Nazaré, de Bento XVI, nessa edição aqui da minha Biblioteca Católica, na página 519, vai falar desse tema do sacrifício da Eucaristia, tá bom? Abre aspas. Em tempos mais recentes, esse modo de falar do sacerdócio e do sacrifício foi qualificado como simplesmente alegórico. Trata-se-ia de sacerdócio e sacrifício apenas em sentido impróprio, puramente espiritual, e não em sentido cultual, real. Mas o próprio Paulo e toda a igreja antiga viram isso precisamente em sentido oposto. Para eles, os sacrifícios materiais eram sacrifício e culto apenas em sentido impróprio. Uma tentativa de tender para algo que, todavia, não eram capazes de realizar. O culto verdadeiro é o homem vivo que se tornou inteiramente resposta a Deus, plasmado pela sua palavra, que cura e transforma. Consequentemente, o verdadeiro sacerdócio é aquele ministério da palavra e do sacramento que transforma os homens em dom para Deus e torna o universo louvor ao Criador e Redentor. Por isso, Cristo se ofereceu a si mesmo na cruz, é o verdadeiro sumo sacerdote, para o qual apontava de modo simbólico o sacerdócio de Arão. O dom que Jesus faz de si mesmo, essa obediência que nos acolhe a todos nós e nos reconduz a Deus, é por consequente o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício. Porque hoje há um certo pavor de se falar de sacrifício, né? E quando se fala, querem dizer que é de uma forma simbólica, mas não. O sacrifício de Cristo se torna presente na Santa Missa, que é o mesmo sacrifício, só que oferecido de forma diferente, sacramental, tá? Pessoal, o Catecismo Maior de São Pio X, no ponto 235, fala o seguinte, aqui para sintetizar o que falamos nessa live, que nos ensina o 10º artigo, na remissão dos pecados. E ele mesmo responde. O 10º artigo do Credo nos ensina que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de remir os pecados. Daí no ponto 238. Como a igreja perdoa pecados? A igreja perdoa pecados pelos méritos de Jesus Cristo, conferindo os sacramentos por ele instituídos para esse fim, principalmente o batismo e a penitência.
Então aqui fica sintetizado o que tratamos até aqui, certo? Então a igreja recebe de Cristo o poder de perdoar os pecados. Aquela chave que foi dada a São Pedro em Mateus capítulo 16 é dada também aos apóstolos em Mateus capítulo 18. Né? É dada a todo corpo apostólico. Isso deve ficar bem claro. A todo corpo apostólico. Porque existe o sacerdócio comum dos fiéis batizados e o sacerdócio ministerial, que vem dos apóstolos. Então há uma necessidade da igreja ter ligação apostólica. Tanto é verdade que em Efésios capítulo 2, versículo 20, vou achar aqui para a gente estar lendo, Efésios 2, capítulo 20, diz o seguinte: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é pedra angular. Então vê que não há contradição quando a gente diz, por exemplo, que Pedro é a rocha e também Jesus Cristo é a pedra principal. Não há contradição nisso, não são excludentes. Jesus Cristo é a pedra principal, evidentemente, mas ele institui Pedro como pedra, por assim dizer, visível, como pastor visível da sua igreja. Então estamos firmados, aqui o texto diz, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é pedra angular. Então a igreja ela tem que necessariamente ter essa ligação com os apóstolos e com os profetas. Tá? Qual o tema da live? Vai ficar salvo, tá? O tema da live é o 10º artigo do Credo Apostólico, creio no perdão dos pecados, certo? Já estamos no fim da live, ela vai ficar salva, pode assistir depois também. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que não esqueci de nada que eu anotei aqui. Então é isso. Alguma dúvida sobre o que foi tratado até aqui? Agora é o momento de fazer a pergunta, antes de a gente fazer a oração aqui final. Se ficou algum tema, algum ponto que não ficou muito claro, pode fazer perguntas. O material usado para essa live foi a Sagrada Escritura, né? O Catecismo da Igreja Católica, Jesus de Nazaré, de Bento XVI, eu usei aqui a edição da minha Biblioteca Católica, e o Catecismo Maior de São Pio X. Esses foram os materiais usados aqui na live.